corredor do cartório cheirava a papel velho e café requentado. Eu estava numa cadeira de plástico, com a bolsa contra o peito, quando ouvi meu filho discutir com a funcionária atrás da porta de vidro. A venda precisa sair hoje, Eduardo dizia, em voz baixa. Minha mãe já assinou tudo. Foi assim que descobri que a casa onde eu vivia havia 34 anos, construída com meu marido tijolo por tijolo, estava prestes a deixar de ser minha. Quando Eduardo saiu da sala, veio direto até mim. Perguntou se eu estava bem. Apenas se inclinou e falou entre os dentes. Mãe, não faça escândalo. A senhora já assinou. Agora não tem mais volta. Minhas mãos ficaram geladas. Eu assinei para você pagar minhas contas se eu ficasse doente. Não assinei para vender minha casa. Ele olhou para os lados. Depois a gente conversa. Entre no carro. Naquele instante, lembrei da xícara do Arnaldo sobre a mesa, das marcas de altura do Eduardo na parede e da máquina de costura, onde trabalhei tantas madrugadas para pagar os estudos dele. Tudo podia desaparecer por causa de uma assinatura que eu mal tinha lido. Eu quis gritar. Quis chamar a polícia. O que mais doía era olhar para meu próprio filho e não reconhecer o homem diante de mim. Então vi Gabriel no fim do corredor. Gabriel vinha devagar, pálido, segurando um celular antigo com a tela trincada. Ele tinha ido ao cartório com os pais, mas permanecera calado. Quando se aproximou, me abraçou e colocou o aparelho dentro da minha bolsa. Vó, não fala nada agora, sussurrou. Eu gravei tudo. Olhei para ele sem entender. Gravou o quê, meu filho? Gabriel lançou um olhar para o pai, que já vinha em nossa direção. Conversa do papai com a mamãe. Eles não sabiam que eu estava ouvindo. Gabriel, Eduardo chamou, duro. Vamos embora. Antes de se afastar, meu neto apertou minha mão. Não deixa eles pegarem esse celular. Eu ainda não sabia o que havia naquela gravação. Só sabia que meu filho queria me tirar de casa antes de sexta-feira. Pela expressão de Gabriel. Vender o imóvel era apenas o começo. 3 meses antes daquele dia no cartório, eu ainda acreditava que Eduardo estava tentando cuidar de mim. Minha vida era simples. Acordava pouco depois das 6, abria as janelas da sala e passava café num coador de pano que já estava desbotado de tanto uso. Sempre tirava 2 xícaras do armário. Só depois me lembrava de que Arnaldo não estava mais ali. Mesmo assim, colocava um pouco de café na xícara dele, aquela branca com uma faixa marrom na borda. Era uma mania boba, eu sei, mas havia manhãs em que aquele pequeno gesto fazia a casa parecer menos vazia. Eu morava ali desde os 33 anos. Arnaldo e eu compramos o terreno quando a rua ainda era de terra. Primeiro levantamos 2 cômodos. Depois veio a cozinha, varanda e o quarto de Eduardo. Na parede perto da geladeira, ainda estavam os riscos feitos a lápis para medir o crescimento dele. Eduardo, 8 anos. Eduardo, 11 anos. Eduardo, 15 anos. Eu nunca tive coragem de pintar por cima. Nos fundos havia um pé de jabuticaba plantado por Arnaldo no ano em que nosso filho nasceu. E no meu quarto ficava a máquina de costura, onde passei boa parte da vida fazendo uniformes escolares. Eu recebia minha aposentadoria e a pensão do meu marido. Não era muito, mas bastava. As contas estavam sempre pagas, havia comida no armário e, de vez em quando, conseguia ajudar Gabriel com algum material da escola. Meu neto aparecia quase todos os sábados. Vó, tem bolo de fubá? Tem. Só para quem me ajuda a lavar a louça. Então acho que não tem bolo. Ele dizia isso rindo, mas acabava secando cada prato. Gabriel tinha 15 anos e uma forma silenciosa de prestar atenção nas pessoas. Enquanto Eduardo perguntava se eu havia pago o IPTU, Neto perguntava: "A senhora está bem de verdade?" Eu sempre respondia que sim. Talvez porque admitir a solidão tornasse tudo mais real. Eduardo também começou a aparecer com frequência. No início aquilo me alegrou. Ele mexia no meu celular, verificava as contas e dizia que eu precisava tomar cuidado com golpes. "Mãe, a senhora não pode continuar anotando senha em papel."
Se eu não anotar, eu esqueço. Então deixa tudo comigo. É mais seguro. Eu via aquilo como preocupação de filho. Dona Alzira, minha vizinha, havia mais de 20 anos. Não enxergava da mesma forma. Certa tarde, ela viu Eduardo fechar rapidamente o aplicativo do banco quando entrei na sala, depois que ele foi embora. Alzira me perguntou: que seu filho esconde a tela de você? Não estava escondendo. Devia ser coisa do trabalho. Celina, ajuda de verdade. Não deixa a gente com vergonha de fazer pergunta. Eu fiquei incomodada. Eduardo é nervoso, mas tem bom coração. Naquela noite, ele voltou com uma pasta preta cheia de documentos. Espalhou as folhas sobre a mesa, onde Arnaldo costumava conferir as contas da casa, e colocou pequenos adesivos amarelos em alguns pontos. Que isso tudo? Uma autorização para eu resolver suas coisas se a senhora ficar doente ou precisar ser internada. Preciso ler? Eduardo sorriu, puxou a cadeira e colocou uma caneta na minha mão. Claro, mãe, mas é documento padrão. Amanhã eu explico tudo com calma. Hoje só precisamos reconhecer sua assinatura. Assinei onde ele indicou, uma vez, depois outra, e mais outra. Na última página, hesitei. Via palavras que eu não entendia e um espaço grande demais, perto da minha assinatura. Eduardo, isso também é sobre o banco? Cobriu parte da folha com a mão. É tudo a mesma coisa. Eu confiei. Que ele não me disse era que aquela última assinatura permitia muito mais do que pagar contas. Permitia que meu filho começasse a decidir o destino da minha casa sem precisar me consultar. Confiança em Eduardo não nasceu de uma semana nem de um documento. Ela havia sido construída durante 42 anos, com noites mal dormidas, contas apertadas e pequenas renúncias que, na época, eu nem chamava de sacrifício. Quando ele nasceu, Arnaldo trabalhava como motorista de ônibus. Saía de casa antes das 5 da manhã e voltava com cheiro de diesel na camisa. Costurava uniformes escolares numa máquina usada que compramos em 12 prestações. Muitas noites deixava o berço de Eduardo ao lado do pedal. Enquanto ele dormia, eu pregava bolsos, fazia bainhas e trocava linhas. Quando acordava chorando, pegava no colo com um braço e continuava separando o tecido com o outro. Aos 5 anos, Eduardo teve uma pneumonia forte. Passou 3 dias com febre, respirando com dificuldade. O médico pediu exames que não podiam esperar. Naquele tempo, nosso dinheiro mal cobria a comida e as prestações da casa. Eu tirei do pescoço a corrente de ouro que Arnaldo havia me dado no casamento e vendi sem contar a ninguém. Quando ele descobriu, segurou minha mão e perguntou: "Você não ficou triste?" Fiquei. Mas joia a gente compra outra. Filho, não há anos depois, quando Eduardo passou numa faculdade em Campinas. Ele chegou em casa segurando a carta de aprovação como se fosse um troféu. Arnaldo abriu uma garrafa de refrigerante que guardávamos para ocasiões especiais. Fiz frango com polenta e os 3 comemoramos naquela mesma mesa onde, décadas depois, meu filho colocaria a procuração diante de mim. Mensalidade era alta. O transporte, também, nós deixamos de trocar o telhado naquele ano. Arnaldo adiou a compra de um carro menos velho. Comecei a aceitar serviço aos domingos. Nosso filho vai ter a vida que a gente não teve. Ele repetia. E eu acreditava nisso como quem acredita numa oração. Quando Eduardo abriu seu primeiro negócio e acumulou dívidas, fomos nós que fizemos um empréstimo usando o carro de Arnaldo como garantia. Quando ele se casou com Patrícia, ajudei a pagar o salão e dei ao casal os móveis que havia comprado para reformar minha própria sala. Depois que Gabriel nasceu, cuidei dele por quase 5 anos. Eduardo deixava em casa antes das 7. Só até a gente se organizar, mãe. A organização demorou anos. Dava banho, fazia almoço, levava ao posto de saúde e o buscava na escola. Nunca cobrei nada. Pelo contrário, quando Eduardo dizia que estava apertado, eu ainda colocava dinheiro discretamente no bolso da mochila de Gabriel. Depois da morte de Arnaldo,
Sei ajudar mais, talvez porque a casa estivesse silenciosa demais. Talvez porque ser necessária para meu filho diminuísse um pouco a sensação de abandono. Certa vez, Dona Alzira me viu fazendo uma transferência. Quanto você já deu para o Eduardo? Não sei. Nunca contou? Mãe não conta o que faz por um filho. Ficou em silêncio por alguns segundos. Mas filho deveria contar o que tira de uma mãe. Na época, achei a frase dura. Hoje entendo que ela estava tentando me acordar. Poucos meses antes de morrer, Arnaldo já estava fraco. Numa tarde, pediu que eu me sentasse ao lado da cama e apontou para o quintal. Está vendo aquela jabuticabeira? Estou. Plantei quando o Eduardo nasceu. A árvore cresceu, deu fruto, mas continua presa à raiz. Filho também precisa lembrar de onde veio. Eu tentei brincar. Eduardo lembra. Sim, Arnaldo não sorriu. Amor não pode significar entregar tudo, Celina. Prometa que a casa vai continuar protegida. Protegida de quem? Ele demorou a responder. De qualquer pessoa que confunda seu amor com fraqueza, eu prometi, mas durante anos, nunca. Imaginei que aquela advertência pudesse ser sobre nosso próprio filho. Enquanto eu relembrava tudo o que havíamos feito por Eduardo, descia abatido, ele já havia chamado um corretor para calcular quanto receberia pela casa. E o pedido de avaliação tinha sido feito antes mesmo de eu assinar a procuração. Depois que assinei a procuração, Eduardo começou a entrar na minha vida como quem muda os móveis de lugar sem pedir licença. Primeiro, trocou a senha do aplicativo do banco. Para sua segurança, mãe. Hoje em dia, tem golpe de todo tipo. Depois, pediu que os boletos fossem enviados para o e-mail dele. Sim, eu acompanho os vencimentos e evito juros. Por fim, levou o meu cartão. Fica comigo. Quando a senhora precisar comprar alguma coisa, avisa. Naquele momento achei estranho. Mas também senti vergonha de desconfiar. Eu havia passado a vida ensinando meu filho a ser honesto. Admitir que ele pudesse estar me enganando. Parecia admitir que eu havia falhado como mãe. Alguns dias depois, fui à padaria e percebi que havia pouco dinheiro na carteira. Liguei para Eduardo. Filho, preciso do meu cartão. Para que? A pergunta me feriu mais do que deveria. Para comprar minhas coisas. Eu passo aí amanhã. Não precisa sair sozinha. Eu desliguei sem responder. Naquela noite, procurei os extratos impressos que costumava guardar numa gaveta da cozinha. Não estavam mais lá. Abri o aplicativo pelo celular, mas a senha antiga não funcionava. Quando Eduardo apareceu no dia seguinte, pedi que acessasse minha conta na minha frente. Ele apoiou o celular sobre a mesa, digitou rapidamente e inclinou a tela para o lado. Tá tudo certo. Deixa eu ver. Mãe, eu estou atrasado. Consegui enxergar apenas alguns lançamentos antes que ele fechasse o aplicativo. Via uma prestação de carro que eu não reconhecia, 2 compras numa loja de decoração e uma transferência de R$ 4.000. Que transferência é essa? Eduardo respirou fundo, como se eu fosse uma criança repetindo a mesma pergunta. Movi o dinheiro para uma aplicação melhor. Qual aplicação? Depois eu explico. E essa prestação de carro? O rosto dele mudou. Senhora, quer ajuda ou quer me acusar? Fiquei em silêncio. Foi assim que ele sempre encerrava as conversas. Transformava minha dúvida numa ofensa contra ele. Patrícia também começou a falar da casa com mais frequência. Certa tarde, caminhou pela sala, olhando as paredes, as janelas e os móveis como se estivesse avaliando um imóvel vazio. Dona Celina, a senhora nunca pensou em morar num apartamento? Não. Aqui é grande demais para uma pessoa só. Tem quintal, escada na entrada, manutenção. Eu moro aqui desde que Eduardo era menino. Justamente. Talvez esteja na hora de uma vida mais prática. Gabriel estava sentado no chão, mexendo no celular. Mas a avó quer se mudar? Eduardo respondeu sem olhar para ele. Criança não se mete em conversa de adulto. Gabriel baixou a cabeça, mas percebi que continuou ouvindo. No domingo seguinte, voltei da missa.
e encontrei um homem fotografando a fachada. Ele mediu o portão, anotou alguma coisa e tirou fotos do quintal. Quem é o senhor? Eduardo surgiu atrás dele. Mãe, calma. É só uma avaliação para o seguro. O homem me estendeu a mão. Sou corretor. Seu filho disse que o imóvel estaria disponível no próximo. Depois a gente conversa. Eduardo interrompeu. O corretor guardou o celular e saiu sem me olhar. Naquela noite recebi uma mensagem de Gabriel. Vó, não assina mais nada. Antes que eu pudesse responder, a mensagem desapareceu da tela. Liguei para ele, mas Patrícia atendeu. Gabriel está estudando. Manhã seguinte, Eduardo chegou com uma pasta e uma expressão séria. Mãe, apareceu um problema na casa. A senhora vai precisar sair daqui por algumas semanas. Só depois eu entenderia que não havia problema algum na casa. O problema, para meu filho, era eu ainda estar dentro dela. Eduardo disse que um eletricista havia encontrado uma infiltração perto da fiação do meu quarto. Pode dar curto, até pegar fogo, explicou andando pela sala sem me encarar. A senhora não pode ficar aqui enquanto fazem a reforma. Olhei para o teto, vi a mancha, cheiro de umidade nem fio queimado. Quando esse eletricista veio? Ontem, enquanto a senhora estava na missa. Por que não me avisou? Ele apertou os lábios. Porque eu sabia que a senhora faria exatamente isso. Perguntaria tudo, desconfiaria de tudo e dificultaria uma solução simples. Patrícia abriu uma revista sobre a mesa. Das páginas havia a fotografia de uma residência para idosos, com jardins bem cuidados e pessoas sorrindo. Encontramos um lugar ótimo, diz Dona Celina. Tem enfermeira, alimentação, atividades. Seria temporário, ela respondeu. Só até terminarem a obra. Fui para Eduardo. Posso ficar na casa de vocês. Ele demorou um pouco demais para responder. Nosso apartamento está apertado. No sofá. Patrícia cruzou os braços. A rotina do Gabriel é complicada. Ele precisa estudar, tem escola, cursos. Seria desconfortável para todo mundo. Naquele instante, entendi que não era o tamanho do apartamento que os incomodava. Era a minha presença. Então querem me colocar numa instituição porque não há espaço para mim perto do meu próprio filho? Eduardo se levantou. Transforme cuidado em abandono. No mesmo dia procurei a pasta preta com os documentos que havia assinado. Não estava no armário. Abri a gaveta onde guardava contas antigas. Nada. Fui até o quarto e puxei debaixo da cama minha caixa de costura azul. Eu guardava a escritura da casa desde a morte de Arnaldo. A caixa estava no lugar, mas a escritura havia desaparecido. Liguei para Eduardo. Você pegou o documento da casa? Peguei para atualizar o cadastro, sem me avisar. Mãe, eu tenho procuração. Isso não lhe dá o direito de entrar aqui e levar minhas coisas escondido. A voz dele endureceu. A senhora precisa parar com essa paranoia. 2 dias depois, o banco telefonou para confirmar uma movimentação de valor alto. Como eu não reconhecia a operação, fui pessoalmente à agência. O gerente me recebeu numa sala pequena e colocou uma cópia da procuração diante de mim. Seu filho tentou contratar um empréstimo usando o imóvel como garantia. Senti o sangue fugir do rosto. Minha casa? Apontou para alguns trechos do documento. Eduardo podia movimentar minhas contas, apresentar-me em instituições financeiras e negociar o imóvel em meu nome. Eu não sabia disso. Sua assinatura foi reconhecida em cartório. Dona Celina. Saí do banco, segurando a cópia com tanta força que o papel ficou marcado pelos meus dedos. Quando confrontei Eduardo, ele não negou. Ia explicar depois. Depois de usar minha casa para pagar suas dívidas. Não é só por mim. Estou tentando salvar minha família. Eu sou o quê? Ele passou as mãos pelo rosto. Essa casa vale mais de 600 mil reais. A senhora mora sozinha em 2 quartos, quintal, garagem. É dinheiro parado. É dinheiro parado. Eu vivo aqui. A senhora poderia viver num lugar menor, mais seguro. Você quer vender a vida que seu pai e eu construímos para consertar os seus erros.
Eduardo me encarou, cansado, mas sem culpa. A senhora já viveu o que tinha para viver. Agora precisa pensar no futuro da nossa família. Naquele momento, uma coisa dentro de mim se rompeu, porque percebi que, quando meu filho dizia, nossa família, ele já não estava falando de mim. Nos dias seguintes, Eduardo começou a contar aos parentes que eu estava esquecida. Não disse que havia tentado usar minha casa como garantia. Contou que havia levado meu cartão, trocado minhas senhas e escondido a escritura. A versão dele era outra. Eu estava confusa, nervosa e incapaz de compreender que meu filho só queria me proteger. Minha cunhada telefonou numa terça-feira. Celina, não brigue com o Eduardo. Ele está preocupado com você. Preocupado ou endividado. Houve um silêncio desconfortável. Ele comentou que você anda desconfiando de todo mundo. Desliguei com a sensação de que meu próprio filho estava apagando minha voz antes que eu pudesse pedir ajuda. Na tarde seguinte, Tícia chegou com caixas de papelão. Colocou 2 na sala, 3 no corredor e começou a abrir os armários. O que você está fazendo? Adiantando a mudança. Sexta-feira está perto. Eu não vou me mudar. Ela retirou algumas toalhas da prateleira. Dona Celina, quanto mais a senhora resistir, mais difícil vai ser. Segurei a porta do armário. Coloque tudo de volta. Trícia soltou as toalhas sobre a cama e chamou Eduardo. Ele chegou pouco depois, irritado. A senhora precisa colaborar. Ninguém vai tirar minhas coisas desta casa. A senhora não está pensando direito. Estou pensando melhor do que quando assinei aqueles papéis. Quando tentei pegar uma caixa, Eduardo segurou meu braço com força. Não foi um empurrão. Não deixou marca visível. Foi o suficiente para eu sentir medo do filho que carreguei no colo. Solta minha avó. Gabriel estava parado na porta. Eduardo largou meu braço e se virou para ele. Vá para o quarto. Você está machucando ela. Eu mandei ir para o quarto. Gabriel não respondeu. Apenas me olhou antes de sair. Havia raiva em seu rosto, mas também uma preocupação que eu ainda não compreendia. Quando fiquei sozinha, caminhei pela casa e percebi que Patrícia já havia retirado as fotografias dos porta-retratos. Minha formatura do curso de costura estava numa caixa. A foto do casamento de Eduardo estava embrulhada em jornal. A máquina de costura tinha uma fita adesiva presa ao móvel, com a palavra doação. Arranquei a etiqueta, depois me sentei no chão da cozinha, encostada no armário, segurando a xícara de Arnaldo. Eu prometi que protegeria nossa casa, falei baixinho, e entreguei tudo com minha própria assinatura. Foi assim que Dona Alzira me encontrou. Ela não fez perguntas. Sentou-se ao meu lado, tirou a xícara das minhas mãos e colocou-a sobre a mesa. Você não entregou nada, Celina. Você foi enganada. Mas quem vai acreditar em mim? Eduardo já contou para todos que estou perdendo a cabeça. Então não basta falar. Vamos precisar provar. Ela me ajudou a levantar e encontrou o telefone da Associação de Aposentados do bairro. Uma atendente indicou uma advogada chamada Renata. Marquei uma conversa para a manhã seguinte. Pela primeira vez, decidi enfrentar meu filho sem avisá-lo. Eduardo já havia marcado a assinatura do contrato de venda para sexta-feira. Na quinta à noite, enquanto eu separava documentos na casa de Alzira. Gabriel acordou para beber água e ouviu os pais conversando na cozinha. Foi naquela conversa que ele descobriu que vender minha casa não era o plano inteiro. Depois da venda, eles pretendiam garantir que eu nunca mais pudesse recuperá-la. Naquela quinta-feira, Gabriel acordou perto da meia-noite com sede. O apartamento estava escuro, mas havia luz na cozinha. Quando se aproximou, ouviu a voz de Patrícia. Depois da venda, você paga o banco e a gente dá entrada no apartamento novo. Eduardo respondeu num tom cansado. Primeiro precisamos colocar minha mãe naquela clínica. Se ela continuar solta, vai pai procurar um advogado. Gabriel parou atrás da parede. E se ela cancelar a procuração?
Patrícia perguntou. Amanhã já será tarde. O comprador vai transferir o sinal antes do almoço. O menino sentiu o coração acelerar. Patrícia baixou a voz. Ela está desconfiada. E o Gabriel também. Ele tem 15 anos. Conte. Ninguém vai acreditar nele contra os próprios pais. Gabriel voltou devagar para o quarto. Pegou o celular antigo que usava para jogar, abriu o gravador e retornou ao corredor. As mãos tremiam tanto que quase deixou o aparelho cair. Na cozinha, Eduardo continuava. A história da infiltração funcionou. Quando ela estiver na clínica, eu peço a curatela. Tem certeza de que aquele médico vai assinar o laudo e vai escrever que ela apresenta confusão e dificuldade para administrar o próprio patrimônio. Patrícia hesitou. Mas sua mãe está lúcida. Aquilo. Quem vai ouvir uma velha assustada contra o próprio filho? Não era mais uma discussão sobre dinheiro. Seus pais queriam transformar minha lucidez numa doença e meu medo numa prova contra mim. Na manhã seguinte, ele foi ao cartório com eles. Permaneceu calado durante todo o caminho, com o celular escondido no bolso do moletom. Foi então que me encontrou no corredor. Colocou o aparelho dentro da minha bolsa e sussurrou. Vó, eu gravei tudo. Horas depois, na casa de Dona Alzira, fechamos as cortinas e ligamos o celular. A voz de Eduardo encheu a sala. Depois que ela estiver na clínica, eu entro com um pedido de curatela. Dei a mão à boca. Dona Alzira segurou meu ombro, mas eu não desliguei. Então ouvimos a frase que acabou com qualquer esperança de mal-entendido. Quando a venda terminar, ela não terá mais para onde voltar. Chorei em silêncio. Não apenas pela casa. Chorei porque reconheci na voz do meu filho uma frieza que eu havia passado anos fingindo não enxergar. No final da gravação, Patrícia perguntou: que o documento que seu pai deixou? Eduardo respondeu: minha mãe nunca encontrou. E, se encontrasse agora, já seria tarde. Fiquei imóvel. Lembrança antiga voltou com força. Arnaldo, poucos dias antes de morrer, apertando minha mão e dizendo: se um dia você se sentir pressionada, procure atrás do fundo da caixa azul. A escritura havia desaparecido. Mas ninguém além de mim sabia que minha caixa de costura possuía um fundo falso. Voltamos à minha casa pouco depois das 8 da manhã. Eduardo estava trabalhando e Patrícia havia levado Gabriel à escola para manter as aparências. Dona Alzira ficou no portão, observando a rua, enquanto eu e meu neto entrávamos pela porta dos fundos, com a chave que lhe dei quando ele ainda era criança. A casa parecia diferente. As caixas continuavam espalhadas pelo corredor. Os porta-retratos estavam vazios. Parti. O silêncio dava a impressão de que alguém já havia começado a apagar minha história antes mesmo de eu partir. Fomos direto ao pequeno depósito perto da lavanderia. A caixa estava no seu quarto? Gabriel perguntou. Sempre esteve debaixo da cama. Procuramos atrás das malas, dentro do armário e entre os sacos de roupas separados por Patrícia. Já começava a pensar que Eduardo havia levado a caixa quando Gabriel apontou para uma pilha de cobertores. Vó, aquilo ali não é azul. Puxamos os cobertores e encontramos minha antiga caixa de costura encostada na parede. Ela estava empoeirada, com a trava torta. Quando a abri, carretéis de linha, agulhas, botões guardados em vidros pequenos e a fita métrica que usei durante quase 40 anos. Retirei tudo com cuidado. Fundo havia uma placa fina de madeira, coberta por um pedaço do mesmo tecido azul da caixa. Minhas mãos tremiam. Seu avô fez isso sozinho, contei. Disse que toda a casa precisava de um lugar onde a verdade pudesse esperar em segurança. Levantei a placa com a ponta de uma tesoura. Debaixo dela havia um envelope amarelado, fechado com fita adesiva. Meu nome estava escrito na frente com a letra de Arnaldo. Para Celina, caso um dia tentem decidir por você. Sentei-me no chão. Dizer. Dentro do envelope, encontramos uma cópia autenticada da escritura da casa, vários comprovantes de empréstimos feitos a Eduardo e um cartão da doutora Renata. Havia também um testamento registrado. Li devagar,
que algumas palavras jurídicas me confundiam. Gabriel se ajoelhou ao meu lado e acompanhou cada linha. Arnaldo havia deixado sua parte do imóvel para mim, garantindo que ninguém poderia me obrigar a vender ou sair de casa enquanto eu estivesse viva. Mas havia uma condição que eu desconhecia. Se Eduardo tentasse me expulsar, tomar meu dinheiro, forçar a venda da casa ou declarar falsamente que eu não tinha capacidade para cuidar da própria vida, parte da herança destinada a ele seria encaminhada a uma instituição que atendia idosos abandonados. Gabriel me olhou, surpreso. Eu sabia que isso podia acontecer. Talvez não soubesse. Talvez apenas conhecesse o medo eu tinha de perder você e seu pai. Fim do envelope havia uma folha manuscrita. Reconheci imediatamente a letra inclinada de Arnaldo. Eduardo é nosso filho e sempre será amado. Esse amor não deve premiar a ingratidão. Esta casa deve proteger você enquanto viver. Caso ele confunda sua bondade com fraqueza, procure a doutora Renata. Ela saberá o que fazer. Levei o papel ao peito. Durante meses, me culpei por não ter cumprido a promessa feita ao meu marido. Naquele instante, entendi que ele havia deixado uma proteção para o dia em que minha confiança falhasse. Fomos diretamente ao escritório da doutora Renata, que ouviu a gravação inteira sem nos interromper. Depois analisou a procuração, o testamento e os extratos bancários. Dona Celina, podemos revogar esses poderes imediatamente, avisar o cartório e bloquear qualquer negociação. Mesmo eu tendo assinado, a senhora assinou confiando numa explicação falsa. Uma assinatura não transforma engano em vontade verdadeira. Pegou o telefone e ligou para o tabelionato. Enquanto esperávamos a resposta, ouvi sua expressão mudar. O contrato ainda não foi concluído, disse, cobrindo o aparelho com a mão. Mas o comprador pretende transferir o sinal hoje. Olhei para o relógio sobre a mesa. Faltava menos de uma hora. Eduardo havia mentido quando disse que não havia mais volta. Mas, se não agíssemos depressa, a mentira dele poderia se tornar realidade antes do meio-dia. Doutora Renata trabalhou com uma rapidez que eu nunca tinha visto. Enquanto sua assistente enviava a revogação da procuração ao banco e ao cartório, falou diretamente com o tabelião e exigiu que qualquer negociação envolvendo minha casa fosse suspensa. Eu estava sentada diante da mesa, segurando a carta de Arnaldo entre as mãos. Relógio na parede parecia mais barulhento a cada minuto. 10h40. 10h52. Às 11h07 o telefone tocou, e então respirou aliviada. Conseguimos. Transferência foi bloqueada antes do depósito do sinal. Fechei os olhos. Durante alguns segundos, não senti alegria. Sentia apenas o peso do medo saindo lentamente do meu corpo. Eduardo recebeu a notícia poucos minutos depois. Chegou à minha casa antes do meio-dia. Abriu o portão com força e entrou gritando. A senhora acabou com a minha vida. Eu estava na sala com doutora Renata, Dona Alzira e Gabriel. Pela primeira vez, não me levantei para acalmá-lo. Não, Eduardo, eu apenas impedi que você acabasse com a minha. Ele jogou uma pasta sobre a mesa. O comprador desistiu. O banco vai me cobrar. Você sabe o que isso significa? Sei. Significa que suas dívidas continuam sendo suas. Patrícia entrou logo atrás. Dona Celina, tudo isso foi um mal-entendido. Nós só estávamos tentando organizar a situação. Gabriel se levantou do sofá. Não foi isso que vocês disseram. Eduardo olhou para o filho. O que você fez? Doutora Renata colocou o celular antigo sobre a mesa. Antes de responder, acho melhor o senhor ouvir. A gravação começou. Essa sala foi preenchida pela voz de Eduardo. Quando ela estiver na clínica, eu entro com o pedido de curatela. Depois veio a frase sobre o laudo falso, depois a mentira sobre a infiltração. Por fim, ouvimos novamente. Quando a venda terminar, ela não terá mais para onde voltar. Eduardo empalideceu. Você me gravou? Perguntou ao filho. Gabriel não desviou o olhar. Protegi minha avó.
Patrícia tentou pegar o aparelho, mas Renato retirou da mesa. A gravação é apenas uma parte, disse a advogada. Abriu uma pasta e mostrou os extratos bancários, a tentativa de empréstimo, o contrato de venda e a revogação da procuração. Eduardo começou a andar de um lado para o outro. Vocês estão tirando tudo de contexto. Eu estava desesperado. Desespero explica uma dívida, respondi. Não explica tentar me declarar incapaz. Ele parou diante de mim. Eu fiz isso pela minha família. Você me tirou dessa família antes mesmo de vender a casa. Então retirei do envelope a declaração de Arnaldo e li em voz alta. Quando mencionei a condição do testamento, Eduardo ficou imóvel. Ele entendeu que suas ações poderiam reduzir a herança que esperava receber. Você vai tirar de mim o que é meu. Olhei para o homem que um dia dormiu num berço ao lado da minha máquina de costura. Você tentou tirar de mim o que ainda era meu. Ele abriu a boca, mas não encontrou resposta. Naquele instante, percebi algo que deveria ter entendido muito antes. Eduardo havia contado com meu medo, minha culpa e com o hábito que eu tinha de perdoá-lo antes mesmo de ele pedir desculpas. Mas a mulher sentada diante dele já não era apenas uma mãe ferida, era a dona daquela casa. Pela primeira vez em muitos anos, estava preparada para agir como tal. Nos dias seguintes, a procuração foi oficialmente revogada. Doutora Renata notificou o banco, o cartório e o comprador. Minhas senhas foram alteradas, cartão foi bloqueado e todas as movimentações feitas por Eduardo começaram a ser analisadas. Ele precisou devolver o dinheiro retirado da minha conta e assinar um acordo de pagamento. Eu poderia ter pedido medidas mais duras. Dona Alzira me perguntou. Você não tem medo de estar sendo bondosa demais? Pensei, antes de responder. Durante muito tempo, confundi bondade com silêncio. Agora sei a diferença. Não pedi que Eduardo fosse preso, mas também não escondi o que ele havia feito. Perdoar não significa fingir que nada aconteceu, eu disse a ele. E ser sua mãe não me obriga a proteger você das consequências. Doutora Renata reforçou a proteção da casa. Nenhuma negociação poderia acontecer sem minha presença pessoal. Os documentos ficaram guardados em local seguro. Eduardo perdeu qualquer autorização para movimentar minhas contas ou falar em meu nome. Também decidi alterar a parte disponível do patrimônio. Uma quantia seria reservada para os estudos de Gabriel. Outra parte seria destinada a um projeto que oferecia orientação jurídica a idosos vítimas de abuso financeiro. Quando ficou transtornado. Está premiando o Gabriel por ter me traído? Meu neto abaixou os olhos. Eu me coloquei entre os dois. Ele não traiu você. Ele recusou participar da sua mentira. Patrícia e Eduardo tiveram de vender o carro novo para cobrir parte das dívidas. Pouco tempo depois, deixaram o apartamento caro e foram morar num lugar menor. Não senti prazer com isso. Já havia passado noites demais costurando para que meu filho tivesse uma vida melhor. Vê-lo perder conforto não me trouxe vitória, mas também não corri para salvá-lo. Essa foi uma das decisões mais difíceis que tomei. Durante semanas, Eduardo não me telefonou, pois começou a mandar mensagens curtas. Como a senhora está? Precisa de alguma coisa? Eu respondia com educação, mas não oferecia dinheiro nem tentava aliviar a culpa dele. Certa tarde ouvi o portão bater. Eduardo estava sozinho do lado de fora, com a mesma camisa que usava quando vinha pedir ajuda, após perder um negócio. Posso entrar? Minha vontade antiga era abrir imediatamente, preparar café, dizer que tudo ficaria bem, mas fiquei parada atrás do portão. Entrar nesta casa não é um direito, Eduardo. É uma confiança. Baixou os olhos. Eu sei. E confiança não volta porque você está arrependido hoje. Volta quando suas atitudes deixam de depender do que pode receber amanhã. Eduardo passou a mão pelo rosto. Eu não sei por onde começar. Comece pagando o que deve. Depois aprenda a me visitar sem trazer problema, documento ou pedido de dinheiro. Ele assentiu.
Naquele dia, não o deixei entrar, doeu fechar o portão para meu único filho. Mas, pela primeira vez, a dor não veio acompanhada de culpa. Veio acompanhada de dignidade. Eu ainda não sabia se algum dia conseguiria confiar novamente em Eduardo. Mas sabia que Gabriel havia feito algo que nenhum adulto teve coragem de fazer, quando todos esperavam que eu permanecesse calada. Meu neto escolheu ouvir, guardar a verdade e colocá-la em minhas mãos. Alguns meses depois, minha casa voltou a respirar todas as manhãs. Abria as janelas da sala, deixava o sol entrar e passava café no velho coador de pano. Continuei tirando 2 xícaras do armário por algum tempo, pois aprendi a guardar a de Arnaldo, sem sentir que estava abandonando sua memória. As fotografias voltaram aos porta-retratos. Minha máquina de costura permaneceu no mesmo canto, sem fita de doação, sem caixa ao redor. E a marca de altura de Eduardo, com feita a lápis na parede da cozinha, continuou ali. Não apaguei. O que ele fez não apagava o menino que um dia foi. Mas o menino que ele foi também não podia servir de desculpa para o homem em que havia se transformado. Gabriel continuou me visitando aos sábados. Numa dessas manhãs, plantamos uma muda perto da jabuticabeira de Arnaldo. Enquanto cobria a raiz com terra, perguntei: por que você teve coragem de gravar seu pai? Ele ficou alguns segundos em silêncio. Porque todo mundo falava da sua casa, do seu dinheiro e da sua idade. Mas ninguém perguntava o que a senhora queria. Segurei a mão dele. Seu avô teria orgulho de você. Gabriel olhou para a fotografia de Arnaldo na varanda. Eu só fiz o que ele faria. Eduardo começou a aparecer aos poucos. Não voltou a cuidar das minhas contas. Não teve acesso aos documentos. Não recebeu dinheiro. Precisou aprender a visitar a mãe sem pedir nada. Terceira vez em que entrou, ficou parado diante da parede da cozinha, olhando as marcas da própria infância. Eu quase vendi tudo isso, disse. Casa poderia ser reconstruída. O mais difícil é reconstruir o que você quebrou dentro de nós. Ellie abaixou a cabeça. Senhora consegue me perdoar? Coloquei café em 2 xícaras, mas não respondi depressa. Perdoar é um caminho, Eduardo. Confiar novamente depende dos seus passos, não das minhas lágrimas. Naquela noite, guardei o celular antigo dentro da caixa de costura azul. Ao lado dele, coloquei a carta de Arnaldo e uma nova folha escrita por mim. Para quem encontrar esta caixa no futuro, família não é quem espera receber alguma coisa quando você morrer. Família é quem protege sua dignidade enquanto você está vivo. Durante muitos anos, acreditei que amar um filho significava ceder, ajudar e permanecer calada. Foi meu neto quem me ensinou que amor verdadeiro também significa impedir uma injustiça. Eduardo queria uma herança antecipada. Gabriel escolheu preservar algo muito mais valioso. Minha dignidade, porque a mentira pode falar alto dentro de uma família. Pode usar palavras bonitas, documentos e falsas promessas de cuidado. Mas, quando a verdade encontra uma voz corajosa, nenhum plano permanece escondido para sempre. A justiça nem sempre chega fazendo barulho. Às vezes, ela começa com o sussurro de um neto dizendo: Vó, eu gravei tudo. E você? Conseguiria perdoar um filho que tentou tomar sua casa ou algumas traições muda uma família para sempre?